A paz do Senhor a todos os irmãos, Deus abençoe. Queremos louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui no Face AD Belém Valinhos para aprendermos a palavra de Deus na escola bíblica. Vamos orar. Peço oração para todos que estão enfermos e Deus possa abençoar a cada um e levantar o enfermo e dar vitória. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te louvamos, te agradecemos nesta manhã por estarmos na Escola Bíblica Dominical, no domingo, primeiro dia da semana, pedindo a Ti, Senhor, que venha nos ensinar pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo esclareça, nos dê graça, nos encha da Tua glória, da Tua graça, do louvor, Senhor amado, da unção que vem do alto. Pai, abençoa que cada coração seja, Senhor amado, meu Deus, ali, Senhor amado, tocado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, levanta os enfermos, Senhor amado, dá saúde aos irmãos, às irmãs, dá vitória, Pai amado, neste dia é o que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Graças a Deus, louvamos a Deus por estarmos aqui, mais uma vez, para juntos aprendermos na palavra do Senhor nosso Deus. Estamos estudando a Igreja Eleita, a carta de Paulo aos Efésios, e hoje nós chegamos na 13ª lição. E a lição de hoje é a batalha espiritual e as armas do crente. Nós vamos louvar a Deus, gentilmente a nossa irmã Claudinete Vieira gravou um vídeo, seu esposo, o diácono Fábio Pascoal, tocando violão. Bênção de Deus, vamos louvar a Deus com o hino 305, Campeões da Luz. Aleluia. Vamos combater contra o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui. Graças a Deus, aleluia. Graças a Deus. Tu és bom, Senhor Jesus. Aleluia. Cantando vamos combater. Tu és bom, Senhor. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui. É verdade, breve, Senhor. E pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, aleluia, hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é. Mas promessa temos nós, e jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Tu és bom, Senhor. Olha os campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus
Aleluia. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, Aleluia. o Senhor quer te ajudar. Deus nos dá a vitória no nome de Jesus. O mal vencendo avançai, e-nos a Jesus cantar. Sim, meu E da Deus. salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui. É verdade, Pai. É pra sempre descansar com Jesus ali. Aleluia. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Breve vamos terminar a batalha aqui, graças a Deus. Muito bem, lição 13, a última do nosso trimestre. A batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo, na Almeida Revista e Corrigida, diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Na Nova Almeida atualizada, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verdade prática é o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo de batalha espiritual. Vamos estudar a importância da armadura, a importância de estarmos ali com todas as armas de defesa e também de ataque, para que possamos resistir, possamos vencer no maravilhoso e poderoso nome do Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Então, vistam-se com toda a armadura de Deus, né? Contra os dominadores desse mundo tenebroso, né? São pouca diferença entre a Nova Almeida atualizada, né? Peguem toda a armadura de Deus, fiquem firmes, não é? Essa é a intenção. Segurando sempre o escudo da fé, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus.
Muito bem, na nossa introdução, nós temos que lembrar que essa batalha é espiritual, né? Uma batalha que não se vê o inimigo. Tradicionalmente, quando se há uma batalha, normalmente você vê o inimigo, a não ser que ele está encoberto, escondido atrás de alguma coisa. Mas você sabe quem é. E nós também sabemos. Mas nós temos uma luta, e essa luta é com seres espirituais, não com seres carnais ou contra o ser humano. Então, é o cuidado que nós temos que ter. Ela existe, ela está aí. O inimigo das nossas almas está aí. O diabo e seus demônios, ele influencia pessoas, governos, instituições, para destruir a igreja de Cristo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Nunca esqueça disso, né? Matar, roubar e destruir. Mas, como diz Tiago no capítulo 4, verso 7, portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então temos que estar preparados, temos que estar com a nossa armadura para vencer a batalha espiritual. Não é brincadeira e não é utopia. É uma realidade em que existe um mundo espiritual e existe um mundo nosso, físico, não é? Deus primeiro criou o mundo invisível, né, os anjos. Depois Lúcifer, ele se rebela contra Deus, se torna Satanás, ele se rebelou, e junto com ele, a Escritura diz, um terço dos anjos fizeram aliança com Lúcifer e se tornaram os demônios, esses que nos atormentam a vida da igreja, a vida do ser humano. Então, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, é uma realidade, não devemos nunca esquecer disso. Isso aqui não é fantasia, não é? É uma realidade. A batalha espiritual existe e nós temos que nos proteger com toda a armadura de Deus. Muito bem. Primeiro item, primeiro tópico, diz assim, o preparo espiritual do crente para a batalha. E o item 1, fortalecidos no poder do Senhor. É Ele que nos fortalece, o poder de Deus é que nos enche, né? O Senhor Jesus, falando com os seus discípulos antes de ser assunto aos céus, ele disse, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês receberão poder. Então é importante nós sabermos que o poder vem dele, vem de quem? Do Senhor. É o Senhor que nos dá esse poder glorioso, enchendo-nos com esse poder glorioso, né? Em Efésios 4, 22 a 25, o cristão verdadeiro, ele vai se preocupar com isso. Paulo ensinando diz assim, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a sua mente, o seu entendimento, vocês serem renovados e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade de Cristo. Por isso deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então há uma necessidade de mudança de vida. O cristão, para vencer, ele precisa estar na nova natureza. Ele foi criado, ele foi regenerado, né? É uma nova criatura. Então agora nós vamos nos revestir da nova natureza. E todo aquele que crê no Senhor Jesus recebe o Espírito Santo, recebe o poder, né? O batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. Porém, também o cristão que aceita Cristo já tem poder, porque ele recebe o Espírito Santo na sua vida. Ele se torna agora morada de Deus, morada do Espírito Santo, como nós estudamos lições atrás, né? E o Senhor Jesus disse assim, eu dou para vocês autoridade. Lucas 10, 19, ele diz, eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará
dano. Então, o poder não é nosso, o poder é dele. Nós temos o poder de Deus na nossa vida porque ele nos deu, ele nos revestiu, ele nos encheu do Espírito Santo, nos dando poder. E agora o cristão tem poder porque ele recebeu. Então nós somos o quê? Fortalecidos. Nós recebemos força, poder, para poder vencer no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que tudo que fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. É no nome dele. Porque o nome dele é que tem poder. Toda autoridade está no nome do Senhor Jesus. Nós devemos usar a autoridade que ele nos deu no seu nome. E o poder vem. Então o cristão precisa estar fortalecido, cheio, continuamente cheio de Deus, do Espírito Santo, do poder de Deus, para ser fortalecido e vencer no nome do Senhor Jesus Cristo. O item 2 vai falar para nós, vigilantes em toda oração e súplica. Mas o que é vigiar? Vigiar é observar com atenção, estar atento, é cuidar com atenção, é velar, é permanecer atento, é alerta, desperto, ficar de sentinela, precaver-se, acautelar-se. Então o cristão precisa estar vigilante em todo o tempo. Mateus 26:41 diz, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja que a palavra vigiar ou vigie está antes de orar. O cristão tem que estar alerta, vigilante, desperto, não é? Sabendo o que está ocorrendo, com a sua mente alerta. Por quê? Porque lá dentro estamos prontos, mas somos frágeis. Somos feitos de carne, somos feitos do pó da terra, somos fracos, não é? Por isso que precisamos nos fortalecer e vigiar, tomar cuidado, estar atento. O cristão não pode andar daqui para ali sem perceber o que está fazendo. Sempre alerta, sempre vigilante. Os crentes, quando oram, a sua oração e súplica sobem à presença do Senhor. E a nossa oração deve ser, Senhor, nos fortalece, nos ajuda, nos dá graça, nos dá sabedoria, para que nós possamos estar vigilantes. Por isso que numa reunião de oração não podem estar todos orando e ali com os olhos fechados, ali totalmente pensando na oração. Não, temos que ter o quê? Pessoas que nos ajudem, os diáconos, cooperadores, aqueles que estão vigiando o ambiente, para estar vigilante. Então, um cristão precisa estar vigilante. E 1 Tessalonicenses, Paulo, quando escreve a eles, 5, 15 e 19, vai dizer, tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procure sempre o bem um dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, regozijando no Senhor. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Olha a importância da vigilância, não é? Como que você não vai retribuir o mal por mal, se você está vigiando? O mal vem, a sua vontade pode ser de fazer o mal ou revidar, como a gente chama, como a gente diz, na mesma moeda, ou com o mesmo peso, ou retribuir da mesma forma. Não, mas o cristão é instruído por Deus a não revidar mal por mal, ou não retribuir mal por mal, mas façai o bem. Para isso precisa estar vigilante, lembrar, estar atento aos ensinos do Senhor, que é para não retribuir mal por mal, não fazer mal às pessoas, fazer bem aos outros, aos que estão perto, a todos. Ao contrário, diz a Bíblia, procurem sempre o bem. Sempre o bem. Estejam sempre alegres. Olha que maravilha. Glória a Deus. Estejam alegres. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força.
A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós dizemos que estamos fortalecidos, essa alegria, ela nos fortalece. Ela nos dá ânimo, força para vencer. Então temos que estar alegre e orar sem cessar. Porque nem sempre podemos orar de uma forma ajoelhados ou de uma forma ali, num lugar que a gente tenha liberdade. Você pode estar dirigindo, você pode estar trabalhando, mas lá dentro, lá no seu íntimo, você está orando, pedindo a Deus que guarde, que dê vitória, que abençoe, que ajude, que dê vitória. Então, orai sem cessar. E aprendemos a dar graças por tudo quanto nós recebemos. Ser agradecidos pelo aquilo que Deus fez por nós. Temos que ser agradecidos. Não extinguam ou não apaguem o Espírito. Pode ver que o Espírito aqui está em letra maiúscula. Está dizendo, não apaguem o Espírito Santo. Lembrando que um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. É o fogo. Fogo dá calor, fogo dá alegria, o fogo traz ali esperança, porque você tem uma luz, né? Ela é luz poderosa, e o Espírito Santo é isso, é luz, é fogo. Então não apague, ou seja, não deixe o Espírito de lado, não o cubra, mas deixe ele aflorar na sua vida, porque ele mora em você. O Senhor disse que ia fazer morada, e através do Espírito Santo ele faz morada. Então vamos ficar vigilantes, vamos ficar preocupados, né? Alertas. Não podemos dormir, não é? Temos que estar sempre alerta, servindo e glorificando ao Senhor, fazendo o bem, orando, glorificando, exaltando o Senhor, suplicando pelos outros, suplicando pelos irmãos enfermos para que Jesus cure, liberte, traga de volta para os seus lares, dando vitória ao seu povo. Então é isso que nós devemos fazer no nome do Senhor Jesus Cristo. O segundo item vai falar para nós conhecendo o campo de batalha, da batalha espiritual. Logicamente que toda vez que se entra em batalha entre nações, o campo de batalha é importante ser conhecido, não é? Um grande exército alemão foi sucumbido pelo frio. Por causa da arrogância, tentaram entrar, o inverno veio, e eles chamam até de uma parte da história do general inverno. Milhares e milhares de pessoas morreram por causa do frio, né? Congelante. Morreram ali sem provisões, sem nada, com muita neve, morreram na batalha. Por falta ou por arrogância, conhecer o campo de batalha e achar que é superior ao campo. Muito cuidado, devemos estar alerta. Dependemos de Deus para vencer, dependemos do Senhor Jesus para vencer. Então precisamos conhecer o campo, né? O campo da batalha espiritual. Então cuidado, precisa conhecer. Então nas batalhas, como na Segunda Guerra Mundial, é importante conhecer a topografia do local. Se tem água, se tem muita lama, se tem como que é o local, como que é muita pedra. Quer saber, entender como que é o ambiente, não é? Muita árvore, pouca árvore, muito descampado, né? E assim por diante, para saber como que é, para poder saber quais armas poder utilizar naquele campo de batalha. Então, o nosso inimigo, ele é astuto. O que é astuto? Que sabe agir de maneira a angariar para si vantagens, não é? Então tem que tomar cuidado. Lembra daquele... Tem um ditado popular brasileiro que ele quer tomar ou tirar vantagem em tudo. Cuidado com isso, não é? O cristão precisa ser fiel, o cristão precisa ser honesto, né? Cuidado com essa coisa de querer angariar ou tirar vantagem, né, para si. Cuidado, né? Ele é hábil para fazer maldades. Nós estamos falando de astuto, né? Enganando outrem, astucioso, velhaco, malicioso, manhoso, trapaceiro. Então, cuidado, né? Olha aqui quais são os adjetivos aqui. Então, trapaceiro, ele quer enganar. Ele veio para enganar. Matar, roubar e destruir. É o que faz o nosso inimigo. Então,
O que ele quer fazer? Ele quer confundir a mentira com a verdade. Sabe uma coisa que a pessoa, um monte de gente está falando? Tem até uma expressão que muita gente usa, dizendo assim, a voz do povo é a voz de Deus. Nossa, nunca foi tão enganosa essa frase. Jamais a voz do povo é a voz de Deus. Deus tem sua voz. Não é porque um monte de gente está falando a mesma coisa que ela se torna verdade. Não é? Cuidado para não ser confundido. Então, lá em Gênesis 3, 4 e 5, o que fez ali o nosso inimigo, Satanás? Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então ele veio fazer o quê? Confundir. O Senhor já tinha dito, Deus tinha falado para Adão e Eva, para eles não comerem daquele fruto, o fruto do conhecimento. Por quê? Porque eles iam morrer. E eles comeram e não morreram. Quer dizer que a Bíblia está errada? Não. Não era essa morte que Deus estava falando. Não era a morte física, mas era a sua morte espiritual. Porque eles iam se distanciar, eles iam separar-se de Deus, tanto que são expulsos ali do paraíso, por causa do quê? Porque não obedeceram ao Senhor. Pecaram, foi a origem do pecado no homem, quando eles desobedeceram a Deus. Então ele vem o que falando? Não, é certo que vocês não vão morrer. Na verdade, vocês vão ficar como Deus. Tá vendo? Ele está usando uma astúcia para enganar, para confundir uma mentira com a verdade. Então, cuidado, o que você ouve por aí, quanta coisa temos ouvido nesse tempo agora de pandemia, quanta mentira a gente está ouvindo, né? Quantas pessoas, pela vaidade, não estão usando os remédios adequados, médicos não fazem aquilo que tem que fazer, e quanta gente sucumbindo em função dessa grande pandemia. Então, outra coisa que ele quer fazer, nós estamos falando do campo de batalha, né? Olha, ele quer deturpar a Escritura. Deturpar. Mateus 4,6, ele disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, e eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Então, cuidado, mesmo que a pessoa está usando a Escritura, cuidado, porque ela pode estar, o texto está fora do contexto. E isso pode virar um problema grande, que é o caso, não é? Que é o caso. A Bíblia está falando se você tropeçar. Se você tropeçar, não é? Acontecer. Não está dizendo para você procurar. Não é a mesma coisa que a pessoa dizer assim, olha, está escrito, se dois concordarem alguma coisa aqui na terra, será concordado no céu. Então a pessoa concorda, uma com a outra, nós vamos roubar aquela casa. Concordaram. Isso significa que Deus concordou? Absolutamente não. Então cuidado para você não se confundir. Porque a palavra de Deus, ela é para ser entendida no todo, não no versículo isolado. Perigosíssimo é usar assim, dessa forma isolada. Então, ali Satanás queria pegar a Cristo, que estava ali no pináculo, onde ele o levou, ali do templo, para que ele se jogasse. Não, se você se jogar de algum lugar, você vai se espatifar. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com esse tipo de atitude, não é? Agora, se você cair, como já aconteceu com vários irmãos, caírem de andaime, trabalhando, caírem do alto, caíram e não aconteceu nada. Por quê? Porque Deus guardou. Não guardou dele cair, mas guardou a sua queda, guardou que ele não ficasse quebrado, que ele não ficasse doente, que ele não batesse a cabeça, que ele não morresse, que ele não ficasse paraplégico, tetraplégico. Deus guardou. Então, o cuidado que a gente tem que tomar com a palavra de Deus. Não é porque está usando a palavra. Ouça e verifique. Né? A Bíblia fala, Paulo fala que os bereanos, eles eram mais
ali melhor que os Tessalonicenses, porque eles conferiam na Bíblia, na palavra, o que estava escrito, o que estava sendo falado. Então nós temos que tomar cuidado para não isolar um versículo, né, e fazer disso uma doutrina ou fazer disso um erro. Cuidado com isso. Então, um dos objetivos do inimigo é deturpar as escrituras, né? Outro é dissimular e induzir a dissimulação, ou seja, disfarçar, usar o disfarce, né? 2 Coríntios 11, 13 e 14 diz: por que estão esses tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo? Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Lembrar a todos que Satanás, o diabo, né, ou o inimigo, como várias, né, a serpente e vários adjetivos que tenham a mesma pessoa, era o Lúcifer. O nome dele era Lúcifer, anjo de luz. Então ele se pode transformar. Então cuidado, né? Cuidado com o engano, cuidado com o que a pessoa está falando. Confira na palavra de Deus, né? A pessoa se disfarça de apóstolo, se disfarça de ser um bom crente. Cuidado aí, para não ser a pessoa fraudulenta. Lembra que você vê pelo fruto. É o fruto que mostra a árvore, não é? O fruto que vai demonstrar que árvore é aquela. Então, cuidado com essas pessoas e os frutos que eles estão dando por aí. Fazer falsos sinais. Também, nós estamos falando do campo de batalha. 2 Tessalonicenses 2 e 9, diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Cuidado aí com os sinais, né? Cuidado com prodígios. Cuidado, vai olhar, vai verificar, vê direitinho. A palavra de Deus, ela não pode ser comprometida, ela não pode ser fraudada, ela não pode ser eliminada. A palavra de Deus é a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Na continuação, ele faz o quê? Acusações. Ele sempre fez acusação, ele acusa. Apocalipse 12, 10 vai dizer: então eu vi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele sempre vai acusar, ele sempre vai fazer isso. Mas graças a Deus que nós temos um advogado, que é Cristo, o Senhor, que se levanta para nos defender. Há acusação, mas Jesus se levanta para nos defender pelo seu sangue derramado no Calvário, onde ele nos libertou, onde ele nos deu saúde, vitória, limpou a nossa vida para sermos salvos no nome santo do seu próprio nome, no nome santo de Jesus. Então ele é acusador. Então ele usa as pessoas muitas vezes para nos acusar, para caluniar, para fazer coisas que não deve, não é? Não necessariamente que ele vai vir ele mesmo, mas usar pessoas, né? Usar aonde você trabalha, usar aonde você estuda, usar em todo lugar, não é? Então cuidado com isso. O acusador, mas Jesus é o nosso advogado e nos dá a vitória no nome do Senhor. Semear incredulidade. 2 Coríntios 4 e 4 vai dizer: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então você vê que Deus está aqui em letra minúscula. Deus desse mundo cegou o entendimento. Então a ideia de Satanás é por uma venda, é esconder, para que a pessoa não veja. É colocar uma nuvem. Sabe quando você entra, como a gente chama de cerração, né? Aquela nuvem baixa, quando você está dirigindo um carro e tem neblina, aquela neblina terrível, lugar de neblina, é um cuidado, por quê? Porque você estava enxergando, de repente você não enxerga nada, ou muito pouco, né? Então tomar um maior cuidado com isso. Então cuidado, porque ele veio para quê? Para cegar, para que a pessoa não tenha entendimento. Mas nós que fomos esclarecidos, caiu a nossa venda, né? Caiu a escama dos nossos olhos espirituais e nós cremos em Cristo, cremos na sua palavra. Então cuidado com o que os outros falam por aí e quer cegar com mentiras. Então muito cuidado.
e promover ideologias anticristãs. Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4, diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui está falando, logicamente, do anticristo, que virá após o arrebatamento da igreja. Nós somos pré-tribulacionistas. Nós entendemos a palavra e compreendemos que a igreja não passará a grande tribulação. Nós seremos arrebatados e estaremos com o Senhor ali no grande festa, né? No grande banquete das bodas do Cordeiro. Muito bem. Então, de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, cuidado com notícias, com história, com o que você ouve. Vai olhar na palavra. É a palavra de Deus. A palavra é a verdade. Cristo é a verdade. Então, cuidado para não se confundir. Então, ideologias anticristãs aparecem, né? Aparecem ideologias como marxismo, né? Ou neomarxistas, ou pessoas que estão o quê? Querendo destruir aquilo que a palavra de Deus fala. São, então, ideologia de gênero, ideologias que aparecem contra o quê? A ideologia cristã. Quando você olha na palavra e a ideologia vem contra essa palavra de Deus, nós temos que ser contra também. Nós não podemos aceitar. Então, cuidado com o que você ouve na faculdade, cuidado com o que você ouve na escola, não é? Muito cuidado aí. Por quê? Porque o inimigo está usando essas pessoas, essas instituições, né? Parece ser tão grandes, tão poderosas, né? E ali estão falando de coisas que são contra a palavra. Então, cuidado com isso, não é? Ideologias anticristãs. Então, você tem que olhar o que é a palavra de Deus. É o que a palavra de Deus diz, não o que a ideologia de fulano, de ciclano, está dizendo por aí. Muito cuidado, né? As astutas ciladas do diabo. Cuidado nisso aí. Muito bem. O segundo tópico vai dizer assim, o conflito contra o reino das trevas. É importante nós enfatizarmos que nossa luta não é contra o ser humano, né? Na nossa versão está dizendo assim, contra a carne. Quando está falando contra a carne, é contra o ser humano. O ser humano vão ser diferentes, nações diferentes, línguas diferentes, vai ser cores diferentes, mas não é eles, contra eles, né, que nós temos que lutar. Nunca foi e nunca será. Não é para lutar contra outro porque ele tem uma cor diferente de você, porque ele é de outra nação, não é nada disso. Cristo é para todas as nações. Cristo para as nações. É isso que crentes têm que estar preocupados. Levar a Cristo, a evangelização, levar a palavra de Deus a todas as nações, como disse o Senhor Jesus, né? E de levar o evangelho até o fim do mundo, né? Até ao lugar mais longínquo, não é? A todos os lugares. E é isso que nós temos que se preocupar. Então, não importa a nação, não importa a língua, não importa a cor. Tanto que lá no Apocalipse, João falou assim, eu vi de todas as nações, língua, de tudo. Por quê? Porque ali estava todos, ele via já após o arrebatamento, né? Ele estava vendo uma profecia, ele estava vendo o futuro. Então ele via o que? Tudo que Deus salvou. Porque o Senhor salva, o Senhor não faz acepção de pessoas, ele salva mesmo. Não importa de que nação, de que cor, de que língua, não interessa. O que ele quer é salvar. Ele quer que todo homem seja salvo. Então, cuidado, nós não temos que lutar. Não, mas ele não quer saber, não tem problema. Tem pessoas que demorou 10, 20, 30 anos para crer no Evangelho, não é? Então, cuidado. Nós temos que ter a graça de Deus para continuar servindo ao Senhor. Não temos que lutar contra o homem, contra a carne, né? Contra o ser humano. Então, a nossa batalha continua sendo espiritual, né? Então, cuidado aí, né? É o conflito com o reino das trevas. Então, lá onde fica, né? A Bíblia fala que está nos lugares ou regiões celestiais, dependendo da tradução.
né? Lugares nas alturas, forças espirituais do mal que vivem nesses lugares. Nós, quando olhamos para a Bíblia, ela vai falar, Paulo nos ensina, que ele foi até o terceiro céu. Muito bem. Mas em outras, o próprio judeu, né, e outros imaginam que há mais céus. Mas nós não temos como provar dentro da Bíblia, não é? Alguns dizem que tem até 7 céus. A única coisa que nós vemos no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, 27, quando Salomão está dizendo assim, mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Então, na verdade, nós não sabemos quantos tem. Se tem 7, se tem só 3, se tem 5, nós não sabemos quanto tem, não é? Essa que é a grande verdade, não sabemos exatamente quantos existem, né? Agora, em Jó capítulo 2, verso 2, diz assim, então o Senhor perguntou a Satanás, de onde vem? De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Então vamos primeiro lembrar, porque os irmãos já sabem, mas que anjos e demônios, eles não são oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes, né? Então eles não podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. São poderosos, são rápidos, né? Vão e vêm, mas eles têm que passar. Se está aqui, não pode estar ali, né? Se tem um anjo aqui na minha casa, ele não pode estar na sua casa. Ele tem que estar num lugar só, porque ele não é onipresente. Onipresente, onipotente, onisciente, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, dado isso, por isso que ele fala, eu vim de o quê? De rodear a terra e passear por ela. Tem que estar andando por aqui, ele tem que estar vendo, tem que estar andando, voando, está indo para lá e para cá, de passear a terra. Então, quando a gente vê que, quando está nesse texto de Jó, que o Senhor está reunido com os anjos, ele aparece, não está escrito na Bíblia local, não é? E eu quero crer que não é o céu, não é a cidade santa, porque lá está escrito em Apocalipse que não entrará mentira, e o pai da mentira não pode entrar num lugar que não entra mentira. Então lá dentro não é com certeza. Então em qual céu foi, em que local, se Deus mandou eles para um determinado planeta, se eles estavam em outro local, não sabemos, né? Agora, o que eu quero crer, que como está escrito na Bíblia, ele não pode estar lá dentro do céu, ele não entra no céu. Ele é sujo, né? Ele é maligno, ele não pode entrar num lugar santo, não é? Para mim, essa reunião foi fora de lá, em algum lugar, não sei onde, né? Em um desses céus, se é que existe mais que um, né? Em algum local, num planeta, em algum local que Deus assim o quis estar presente junto com ali os anjos, e ele apareceu ali e se tornou ali agora o algoz de Jó. Então, quando nós olhamos aqui, ele vem daqui de rodear e passear por ela, na terra. Ou seja, onde está o quê? O ser humano. Onde ele veio e tentou Adão e Eva, e agora vem para tentar, para atrapalhar, para destruir o ser humano. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então a batalha espiritual ela continua. Ele está aí, não é? Assim como os anjos também para nos proteger. Então é uma batalha espiritual. Cuidado, né? Não pense que não existe, porque existe, como existem os anjos do Senhor, também existe Satanás e os demônios, né? Que foram anjos caídos, que caíram porque desobedeceram a Deus, não é? Se rebelaram contra Deus. Então, muito cuidado. Ele está por aí, né? Está nos ares, está por aí, né? A gente não sabe exatamente aonde, né, eles ficam, se eles ficam na atmosfera, se eles ficam um pouco mais para cima, se eles ficam aí para cima, não sabemos. Sabemos que eles passeiam aqui na Terra, estão na Terra, rodeiam a Terra, porque querem destruir o ser humano. Então, muito cuidado, né? Temos que tomar cuidado com isso. O 2.3, o terceiro tópico de conhecendo a batalha espiritual, o campo de batalha, as agências da
das potestades do ar. Efésios 6:12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 2:2 vai dizer: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ninguém se engane, eles são poderosos, eles são malignos, eles são astutos, né? O diabo e seus demônios influenciam pessoas, governos, instituições para destruir a igreja de Cristo. Então ele faz a influência. Não é só a possessão, né? Como pessoas que são possessas precisam ser libertas no nome do Senhor Jesus Cristo, como nós vimos vários casos na Bíblia, onde o Senhor Jesus Cristo expulsou o demônio, expulsou aquela legião de demônios, né? Paulo expulsou o demônio, e os outros expulsaram também. Por quê? Porque a pessoa estava possessa, ou seja, ele estava dentro da pessoa, dominando aquela pessoa. E precisa ser liberta, e só o nome de Jesus, no nome de Jesus, pode ser liberta uma pessoa possessa. Mas não é só assim que ele trabalha, né? Ele também influencia ideias, né? Pensamentos, influenciando para que sejam feitas leis, sejam feitas coisas para poder afligir, para poder cercear a igreja de Cristo. São leis que vêm cercear, ou seja, cercar a igreja para que a igreja não possa se mover, não possa crescer, né? Que ela possa ser ali inibida, ela possa ser estagnada. Então as ideias surgem por causa do quê? Da influência do mal. O mal está aí, meus irmãos. O mal está aí. Então tem que tomar cuidado, nós estamos numa batalha espiritual. O mal está aí. Mas em Mateus 16:18 diz assim o Senhor Jesus: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão. Não fala de uma porta só, fala de várias portas, ou seja, várias formas, várias maneiras que o inimigo prepara, faz artimanha, ele faz usando toda a sua astúcia para o quê? Estagnar, quebrar, maltratar, fazer sofrer a igreja de Cristo aqui na terra. Então a nossa batalha é espiritual, mas maior é aquele que está em nós. Na primeira carta de João 4:4. Maior é o que está em nós do que ele, do que o que está fora no mundo. Então cuidado, meus irmãos. Nós temos uma batalha espiritual, temos que tomar o máximo de cuidado para se revestir, para estar coberto com o sangue de Cristo e ter a vitória no nome do Senhor Jesus. Então, cuidado. Não vá pensar que é brincadeirinha, que é historinha de carochinha, que é qualquer... Não é nada disso, não. É uma realidade. Satanás existe, os demônios existem, estão no mundo para matar, roubar e destruir. Para destruir famílias, para destruir governos, para destruir nações. Ele veio para destruir o ser humano, porque a sua condenação já está determinada. Agora o ser humano tem a oportunidade de crer em Jesus Cristo e ser salvo. Então, de todas as maneiras, ele vai tentar fazer para que o homem se distancie de Deus. E nós, como igreja de Cristo, devemos levar a sua palavra, devemos mostrar a luz do Evangelho, para que a luz do Evangelho entre na escuridão e essas pessoas sejam salvas no nome do Senhor Jesus. Então, as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, a vitória é nossa no nome do Senhor Jesus Cristo. Maior é aquele que está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Agora o terceiro tópico, no item 1, vai falar da armadura completa de Deus, né? A armadura completa de Deus. Paulo se inspira aí na armadura romana, não é? E aqui nós temos aqui alguns exemplos, logicamente não sabemos se é exatamente assim, né?
mas para nós vermos a forma como são reproduzidas hoje e vemos como é essa grande armadura, que era a armadura do soldado romano. Lembrando que eles estavam sob o domínio de Roma, né? Roma dominava o mundo conhecido na época, né? Roma tinha um domínio tremendo. Então está dizendo assim em 2 Coríntios 10, 3 e 4. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Então as nossas armas, irmãos, nós temos que usá-las, elas são espirituais. Você não combate, né, uma artimanha espiritual com uma arma natural. Nós vamos ter armas espirituais para batalhar, para poder vencer no santo e poderoso no nome de Jesus. Então, embora andemos na carne, ou seja, estamos aqui, vivemos aqui, somos seres humanos, temos sangue correndo nas veias, mas não lutamos segundo a carne, mas a nossa luta é com armas poderosas em Deus. Então, se vocês olharem na figura, vão encontrar o soldado romano, aqui também o centurião romano. Havia uma certa diferença, assim como há no exército, na marinha, na aeronáutica, você vai ter uniforme de cor diferente, ou as insígnias, ou as medalhas, ou, né, os galões que eles chamam, onde fica colocado para assim verificar quem é, quem não é, na verdade, o oficial, o responsável, e assim sucessivamente, né? No exército, por exemplo, até para fazer ginástica, eles têm camisetas de cores diferentes, para que o soldado não esqueça de quem é o seu superior, né? É uma coisa visual, isso é importante a gente lembrar. Então, você vai ver aí à esquerda o soldado romano, o escudo, a espada, a lança. Paulo não fala a respeito da lança, Paulo fala só da espada, e toda a couraça que ele usa, né? Toda seu capacete, toda a forma dele estar protegido, né? Também do outro lado, o centurião, que tem uma roupa um pouco diferenciada, né, mostrando também a sua roupagem. E aqui no meio nós vamos ver essa chamada formação tartaruga, né, porque eles, com os seus escudos grandes, que eles tinham esse escudo retangular, eles se cobriam. Dei uma olhada como que é interessante. Para quê? Para não receber as flechas, para se proteger das flechas, e eles iam caminhando até chegar próximo do inimigo. Eram muito corajosos, né? Eram realmente um exército poderosíssimo, né? E era o exército romano, temido, porque ele tinha muitas estratégias militares, dentre elas, essa era uma formação que eles tinham para se proteger, para chegar mais próximo do inimigo e atacar. Então, olha que interessante que é, como que o escudo é importante, e como que a união é importante. Então, nós, como cristãos, devemos usar os nossos escudos para nos protegerem. A sua fé, a minha fé, nós vamos juntando e fazendo essa couraça, fazendo essa cobertura, né? Que nós podemos nos proteger uns aos outros. Que cada soldado aqui desse batalhão que está caminhando depende um dos outros. Os que estão atrás não estão enxergando. Os que estão atrás ali, eles estão cobertos, eles não estão enxergando, mas os da frente enxergam o caminho. Então o nosso líder, aquele que é líder, ele está liderando, ele enxerga mais longe, ele sabe o que está acontecendo. Então, irmãos, cuidado, vamos nos proteger, a nossa fé protegendo a cada um de nós. Então, essa era a armadura do romano, então completa, ou seja, aqui ele está aparamentado, né, totalmente coberto, totalmente pronto para a batalha, que é importante nós termos a armadura completa, né? Quando fala da completude aqui, é o cuidado que nós temos que ter de todas as ferramentas que Deus nos dá para nos proteger. Toda a armadura. Quando ele fala toda a armadura, é a armadura completa. O soldado está pronto para sair na batalha. É isso que o cristão tem que estar sempre pronto. Então, a armadura completa, né? Essa completude que nós temos que ter na nossa vida.
Bendito seja o nome do Senhor. Efésios 6, 14 a 16, que fala para nós esse texto, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, revestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, olhando para a armadura, você vê a importância, né? O cinto é o cinto que amarra, né? Você tem que se cingir com a verdade, ou seja, você tem um cinto que é a verdade, você está amarrado ali, você está seguro, né? O cinto é para deixar a roupa presa, ali segura, né? 2 Coríntios 13:8 vai dizer, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. O cristão tem que estar baseado na verdade. O Senhor Jesus Cristo, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. O caminho, a verdade. O cristão tem que viver pautado na verdade. A verdade é importantíssima, ela circunda-nos. Ou seja, o cinto é para ser colocado, né, porque já chama na cintura, ou seja, você coloca um cinto ali para amarrar, para se proteger ali, para segurar as vestimentas. Então a verdade tem que ser a nossa segurança. Nós não podemos andar na mentira, nós temos que andar na verdade. Por isso que as nossas armas, quando nós vamos utilizar, nós vamos falar o que é a verdade. Cada um fala a verdade. Temos que falar a verdade. Temos que tomar cuidado, né, com essa questão de mentira. Lembrando que o pai da mentira é Satanás. Então nós somos cuidadosos, temos que ser verdadeiros com os nossos irmãos, nos nossos negócios, no que fazemos. Temos que ser verdadeiros. Muito cuidado, meus irmãos. Isso aqui faz parte da armadura completa. Precisamos ter a verdade. Precisamos trabalhar com a justiça, né? Couraça da justiça. Justiça. 2 Coríntios 6:7 diz, na palavra da verdade, olha que maravilha, palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender. Nós temos que ser justos. Justos. Nós temos que pedir a Deus que nós sejamos justos. É por isso que nós ficamos indignados quando nós vemos a falta de justiça. É natural para você pensar, mas não é possível que aquela pessoa, que aquele prefeito, que aquele governador, que aquele presidente, ou que aquela pessoa, aquele deputado, fez tal coisa. Não é possível, porque o senso de justiça aflora em nós. Porque nós queremos ver justiça. Nós queremos ver que aqueles que devem sejam ali condenados pela justiça. Está lembrado daquele homem que estava na cruz? Ali a justiça estava condenando ele pelos seus maus feitos em toda a sua vida. Ele foi condenado à cruz, na mesma condenação que estava Jesus. E lembre-se que Jesus não o tirou da cruz. A justiça foi feita, mas ele foi salvo pelo poderoso santo nome de Jesus, quando Jesus disse para ele, estarás comigo no paraíso. Olha que maravilha, hoje estarás comigo no paraíso. Então a importância de nós vemos que Cristo dá o valor à justiça. Jesus morre no Calvário, não porque ele devia, mas para cumprir a justiça divina. Ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos. Ele morreu para que nós pudéssemos viver, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Então, justiça é importantíssimo. Nós ficamos indignados e não tem problema não, irmãos, é para ficar mesmo. Temos que ficar indignados com tanta injustiça que existe no mundo e que devemos sempre procurar e defender a justiça. Então faz parte, é uma couraça. Tem que estar sobre nós, temos que ser justo. Essa couraça que os irmãos veem aí era para proteger todos os nossos órgãos aqui vitais, não é? Toda essa parte importantíssima. Lembrando que as lutas, as batalhas eram feitas com flechas e com espada, com lança. Então, para tomar
fazer o máximo possível para poder ali proteger o seu soldado. É por isso que Roma tinha essa vestimenta, né? Os soldados romanos usavam essa couraça. Então, veja, é couraça, ou seja, é uma coisa grande. A justiça tem que ser uma coisa poderosa na nossa vida para nos proteger. Bendito seja o nome do Senhor. O Evangelho. Não tem nada mais importante que o Evangelho. Romanos 1,16 diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Lembrando que aqui o grego está representando todas as outras nações, né? Ou os não-judeus. No mundo nós temos 3 povos. Nós temos judeus, não-judeus, que são todas as outras nações, e temos a igreja do Senhor, que agrega tanto judeus como não-judeus, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Então, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, ele leva boas novas, ele leva esperança, né? Ele é o Evangelho da paz, ele leva paz para a pessoa, ele leva alegria, ele leva para a pessoa ali aquele sentimento maravilhoso, que a salvação chegou. Chegou a bênção, chegou a paz, chegou a alegria, porque o Evangelho, ele leva. Então, ele é o calçado, ele é o que comanda, porque a pessoa calçada, ela está protegendo os seus pés. O calçado para o soldado romano é importantíssimo. Lembra que a maioria andava a pé. Eles andavam por estradas. E os romanos eram tão inteligentes que eles fizeram estradas. Para que as tropas pudessem se movimentar rapidamente, eles calçavam as estradas. Você tem noção do que é isso? Na época de Jesus, as estradas já eram calçadas. As principais artérias eram calçadas. Por quê? Para que as tropas pudessem se movimentar da maneira mais rápida possível. Então, o calçado protege o pé. O calçado ele veio para proteger o pé. O Evangelho protege a pessoa. O Evangelho traz paz para a pessoa. O Evangelho ele faz maravilha na vida da pessoa. É o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele é o poder de Deus. Ele é salvação, ele é poderoso. Ele limpa, ele liberta, ele faz da pessoa uma nova criatura. O Evangelho. Então ele tem que ser levado à paz. Né? Nós temos que proclamar a paz em Cristo. Cristo é a nossa paz. Cristo é poderoso para salvar, para redimir, para regenerar todo aquele que crê. Bendito seja o nome do Senhor. É poder de Deus. É o Evangelho. É o que nós devemos falar, propagar. Cristo, o poderoso Salvador, que é o nosso Jesus, o Salvador, pelo Evangelho, levando a paz. Glória a Deus. Continuando, nas armas indispensáveis de defesa, porque até agora estamos falando nas armas de defesa, né? Agora vem a fé. E a fé é considerada como um escudo. Olha, para você ver o tamanho do escudo, ele é metade do tamanho do soldado. Enorme, era um escudo muito grande para protegê-lo mesmo, não é? Por isso que você viu aquela formação tartaruga, né, para proteger. Enquanto uns põem para baixo, outros em cima, para proteger. A fé protege, não é? A fé é poderosa. A fé é maravilhosa. A pessoa fala, não é possível que você crê. Não, nós cremos. Eu tenho fé. Essa fé que nós temos, irmãos, que o Senhor Jesus vai voltar, que Ele vai vir arrebatar a igreja, que nós estamos servindo a Ele, que Ele é poderoso, que Ele é santo. Essa fé ninguém tira. Provérbios 35 diz, toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Então nós sabemos que Deus é o nosso escudo, né? Lá no Salmo vai dizer que ele é escudo e broquel. Porque o broquel era um outro escudo, na verdade, né? Havia vários escudos menores e escudos maiores. O broquel era um escudo menor, né? Agora os romanos, quando Paulo está falando e escrevendo essas palavras, ele está se olhando para a armadura do soldado romano e vocês verem a importância do escudo e o tamanho do escudo, né? O escudo deve ser grande, né?
O Senhor Jesus disse para algumas pessoas assim, grande é a tua fé, como ele disse para aquela mulher. Não é? Grande é a tua fé, vai e seja feito conforme ao que você deseja. E a filha foi liberta. Então, a fé, ela precisa ser grande. Então, vamos usar ela para nos proteger. Né? O escudo é importantíssimo. Vinha a flecha, ele colocava o escudo na frente para se proteger da flecha. Quando alguém ia poder dar estava ali lutando com a espada, ele estava se protegendo com o escudo também. Ou seja, o escudo é importantíssimo. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé a gente espera. Nós estamos esperando o Senhor Jesus pela fé. É esperar pela fé. Ou seja, eu não estou vendo. A fé vê o invisível. A fé vê aquilo que ainda não existe. A fé é tão poderosa que quando você tem fé, você vê a cura antes dela acontecer. Você vê ali a porta de emprego aberto antes de acontecer. Você vê ali a pessoa ser salva antes de acontecer. Porque a fé é poderosíssima. Ela enxerga, ela dá uma visão espiritual em que nós enxergamos aquilo que é invisível. Ela materializa aquilo que ainda não é material. Porque fé é poderosíssima. Por isso que ela é considerada como ali um escudo para proteger. Então não importa se vem a teoria da evolução, diz, não, o homem veio de uma ameba, que uma ameba se transformou ali em alguma coisa e foi se reproduzindo e gerou ali depois os peixes e gerou os anfíbios, que gerou ali os mamíferos e que gerou o macaco, que gerou o homem. Isso é uma teoria, uma falácia. Não, Deus é que criou cada espécie, cada coisa no seu devido lugar. Deus criou o homem, a mulher, o ser humano, como criou também todas as espécies de animais, vertebrados, invertebrados, mamíferos, e todos foram criados peixes por causa, segundo a sua espécie. Foi Deus que criou. Não importa se a teoria da evolução fala. Não interessa se na faculdade o professor fique falando e buzinando toda hora esse tipo de coisa. Não importa. Quem fez foi Deus. Hoje o homem analisa o que Deus fez. Não o homem faz nada e nós não viemos dessa situação. Então, cuidado com o que o homem faz. O que você se protege? Com a sua fé? Não, eu creio em Deus. Eu creio que Deus existe. Eu creio nele. Eu sei que a sua palavra é verdade. Mas foi escrita por homens, óbvio. Foi escrito por homens, inspirados por Deus. É óbvio que foi escrito por homens. Foi Deus que deu a capacidade ao homem. Porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Por isso que o homem teve essa capacidade de escrever aquilo que Deus queria que fosse escrito para o nosso bem, que são as Escrituras Sagradas. A Escritura foi inspirada por Deus para que pudéssemos ter vitória. Então, a fé é um escudo tremendo. Você tem que usá-lo contra essas mentiras, essas falácias que se falam por aí. Cuidado, sempre confronte com a palavra de Deus. Eu creio na Bíblia, eu tenho fé no Senhor Jesus, eu tenho fé em Deus e estou aguardando o arrebatamento da igreja. Salvação, que é o capacete, 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9, vai dizer, nós, porém, que somos do dia, veja que nós somos do dia, sempre a Bíblia vai falar de nós de luz. Quando fala dia, está dizendo de luz, de esclarecer, que nós estamos vivos, né, esclarecidos, glória seja dada ao nome do Senhor. Então, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o capacete protege a cabeça. Olha para a imagem, você vai ver a importância do capacete, né? Ela protege a cabeça. Né? Hoje, os capacetes são feitos de Kevlar,
Ou seja, Kevlar é aquele material que ele é para segurar tiro balístico, né? Para segurar ali um tiro, para poder a pessoa não ser atingida. Então ele é feito de um material muito leve, mas muito resistente. Para quê? Para proteger essa parte importantíssima que é a cabeça, onde está tudo. Lembra que é a cabeça que comanda o corpo, não é? Não é o pé que fala o que ele quer fazer, a cabeça e que direciona o pé, não é verdade? Então, Cristo é o cabeça, ou seja, é o líder da igreja, não é? A nossa cabeça aqui que lidera todo o corpo. Por isso que quando a pessoa tem um AVC, tem um problema aqui no seu cérebro, ele já não consegue mais comandar uma mão, um braço, uma perna, porque ofendeu um lugar e ele não consegue mais agora ter acesso e a cabeça não tem mais domínio e ele fica sem o que fazer, fica sem o domínio e fica ali sem função, na verdade. Então, a importância da salvação. Nós somos salvos. Mas antigamente você era isso, você era aquilo. Era antigamente. No passado você era isso, você era aquilo. É verdade. Tudo isso que passou, passou. Agora nós somos salvos em Cristo Jesus. Salvação é preciosíssima. Guarde ela, segure nela, porque a salvação em Cristo, nós vamos alcançar essa salvação gloriosa por causa de Cristo, seu sangue derramado no Calvário. Então, o capacete guarda toda essa região, guarda toda a cabeça. Então, a salvação guarda você. Vem aqueles dardos inflamados, vem aquelas ideias malucas, vem essas teorias, você está guardado. Não, eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu estou aguardando o arrebatamento. Eu vou para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Nunca esqueça, dê muito valor à sua salvação. Bendito seja o nome do Senhor. E o terceiro item das armas espirituais indispensáveis ao crente é a imprescindível arma ofensiva. Logicamente que toda armadura você tem que se proteger, mas você também tem que atacar, né? Então, o que é a arma ofensiva? É a espada. E aqui Paulo não fala da lança, como essa imagem que está o soldado segurando a lança, mas você vê que está no seu cinto, está a espada. E é uma espada pequena, que mostra que a luta é corpo a corpo, não é? A luta não é distante. Não é como hoje que você tem metralhadoras que saem milhares de balas aí por minuto. É uma coisa impressionante a quantidade de balas que saem, não é? Então, não, eram o quê? Uma luta frente a frente com o inimigo. Era uma luta corporal, né? Escudo para defender e a espada para atacar. Então, a espada aqui é a palavra de Deus. É a Bíblia. 2 Timóteo 3,16 vai dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a Escritura é inspirada por Deus, escrita por homens, inspirada por Deus. Não é? O homem escreveu, o Senhor Deus só escreveu 2 vezes em tábuas de pedra. A primeira vez, Moisés a destruiu. Então, o seu senso de justiça tão aflorado, ele ficou ali perplexo, que naqueles 40 dias o povo judeu já tinha esquecido do Senhor, e ali fizeram um bezerro de ouro, né, lembrando dos deuses do Egito. Então é quebrada ali, depois o Senhor faz uma segunda vez. A única vez que Deus faz, escreve. Depois ele usa Moisés para escrever o Pentateuco, e aí começam os escritores da Bíblia serem chamados, né, os profetas, e depois no Novo Testamento, os apóstolos, né, e os irmãos chamados para escrever, deixar escrito, para que Jesus pudesse usar quando ele teve aquela batalha contra Satanás. Jesus não usou os seus poderes, né? Ele não usou nenhum dos seus poderes de Deus. Ele usou somente a palavra de Deus. Ele disse, está escrito. E com essa expressão, Jesus mandou Satanás embora. Então, a importância
da palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de compreender a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus é útil para o ensino. Hebreus 4:12 vai dizer, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Por isso que o coração, a Bíblia diz, coração, na verdade, sempre como nós já ensinamos aqui, não é o coração, né? É a mente, né? É o nosso entendimento. Então, o nosso entendimento tem hora que você pensa uma coisa, mas a Bíblia diz, olha, é enganoso. O pensamento do homem é enganoso, o coração do homem é enganoso. Então, nós temos que olhar onde? Na palavra de Deus. Então, aqui o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos se é Paulo ou é outro, o escritor aos Hebreus, ele diz, como uma espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes significa que ela tem fio dos 2 lados. Né? 2 gumes significa que ela tem fio dos 2 lados. Ela entra, ela penetra, ela é muito mais destruidora, né? Porque ela tem poder de corte dos 2 lados, não é um lado só. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. Né? Se você olhar um sabre japonês, ele tem fio só de um lado. Né? Por isso que nós estamos falando do fio de corte dos 2 lados, né? Como era a espada romana aí. Então, dê uma olhada e penetra. A espada, a palavra de Deus é tão poderosa que ela vai lá na divisão da alma e do espírito. Lá dentro, ela penetra, ela vai. Por isso que você sente lá dentro de você o impacto da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus tem que ser usada. Ela é uma arma de ataque. A pessoa fala, você diz assim, não, na palavra de Deus está escrito assim, assim, assim. Então ela é uma arma, ela é uma arma de ataque, ela é imprescindível, é uma arma ofensiva. Palavra de Deus, ela entra, penetra, ela vai até as juntas e medulas, ou seja, no mais do íntimo da pessoa, ela entra lá até a divisão da alma do espírito. Então, use a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus, estude na escola dominical, estude na sua casa e vá para as sextas-feiras, ouça a palavra de Deus nos cultos de ensino, que você vai aprender e se defender e atacar usando a palavra de Deus. Concluindo, irmãos, não subestime o poder de Satanás, os ardis de Satanás, todos aquilo que Satanás tem, não vá pensar que é brincadeira, não tem brincadeira aqui não. É uma batalha, só que ela é espiritual. Lembra que eles são poderosos, são malignos, são astutos, eles influenciam pessoas, governos, instituições para destruir a igreja. Mas maior aquele que está conosco. O Espírito Santo, maior o que está conosco, o Senhor. Em Cristo somos mais que vencedores. Paulo escreve aos Romanos 8:37. Então que Deus nos abençoe a ser vitoriosos todos os dias, usando esta maravilha que é a armadura de Deus na nossa vida, usando a palavra de Deus, usando o escudo, usando a couraça, não é? A verdade, a justiça. Nós vamos usar o evangelho, nós vamos usar, irmãos amados, tudo para o escudo da fé, nós vamos usar a espada do Espírito para, irmãos amados, levar essa palavra poderosa. Que Deus em Cristo nos abençoe, nós estaremos orando, agradecendo a Deus por mais um trimestre que finalizamos. Agradecer ao pastor Constantino pela liberdade que tem nos dado aqui na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos, oremos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Pai Santo, no nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, a todos os irmãos que estiveram conosco. Senhor amado, ouve, Senhor amado, as necessidades, as orações. Senhor amado, atende os pedidos de oração. Senhor amado, levanta os nossos irmãos enfermos na UTI, Senhor amado, onde estão, Senhor amado, em casa. Deus, dá saúde ao teu povo, dá saúde às pessoas. Pai, dá vitória, Senhor amado, nos dá um domingo abençoado na tua presença e nas demais lições da escola bíblica que virão na sequência, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Que Deus em Cristo os abençoe e dê vitória no nome de Jesus. Eu quero nos despedir e esperar vocês para um novo trimestre no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus no nome de Jesus. Deus abençoe.